Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Maranhão realiza primeiro transplante de coração do Hospital Universitário da UFMA. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. A Universidade Estadual do Maranhão lança um manual com orientações para descartes de medicamentos. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a menopausa. E ainda no estúdio, uma entrevista com o médico pneumologista Braulio Nunes sobre os cuidados com as doenças respiratórias em todas as idades. E mais, férias escolares e todo o cuidado com a saúde das crianças. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão alcança um feito inédito na área da saúde. Com a realização do primeiro transplante de coração, o estado entra para o ranking dos que mais realizam esse tipo de procedimento no Nordeste e sobe de posição também no cenário nacional. Uma conquista histórica que reforça a capacidade da rede pública em oferecer procedimentos de alta complexidade e salvar vidas. Acompanhe. O Maranhão acaba de conquistar um marco histórico na área da saúde pública. Com a realização do primeiro transplante de coração, o estado passou a ocupar a 3ª posição no ranking de transplantes cardíacos do Nordeste, ficando atrás apenas de Pernambuco e Ceará. Nacionalmente, subiu para a 10ª colocação, empatando com estados como Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. O transplante cardíaco, que foi o marco, na história do Maranhão agora em 2025, foi realizado dentro daquilo que foi esperado. A equipe vinha se preparando há bastante tempo, o receptor passa bem, e a gente considera realmente que foi um sucesso. O transplante de coração realizado aqui no Hospital Universitário da UFMA não apenas salvou uma vida, como também colocou o Maranhão entre os estados com maior capacidade de realizar procedimentos de alta complexidade. A meta da Secretaria de Saúde é ampliar ainda mais os transplantes de órgãos, consolidar o Maranhão como referência no Norte e Nordeste e, acima de tudo, salvar mais vidas. Antes, pacientes em situação crítica precisavam ser transferidos para outros estados para conseguir um transplante de coração. Agora, com a estrutura montada aqui mesmo, esse deslocamento deixa de ser necessário, o que facilita o acesso ao procedimento, reduz custos e aumenta as chances de sucesso. Ou seja, o Maranhão vai poder ofertar de forma contínua a assistência cardiovascular de alta complexidade no transplante cardíaco para quem mais precisa. Então isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação das equipes, do Hospital Universitário, da Secretaria de Estado da Saúde, da Central e de todos os parceiros, como o Hospital Carlos Macieira também. Com essa conquista, o Maranhão demonstra que investimento, estrutura e profissionais qualificados fazem toda a diferença na construção de um sistema de saúde público mais eficiente, humano e preparado para os grandes desafios. É natural que o Estado avance a partir de suas necessidades, a partir de sua capacitação nessa área para atender as demandas da população. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível, no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas.
adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Com o objetivo de conscientizar a população sobre o descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso, a Universidade Estadual do Maranhão lançou um manual com orientações simples e acessíveis. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão desenvolvido por estudantes da UEMA, com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A iniciativa é da Universidade Estadual do Maranhão e resultou no lançamento de um manual com orientações sobre o descarte seguro de medicamentos vencidos ou em desuso. Desenvolvido por universitários com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, as ações acontecem desde novembro de 2023 e seguem até agosto de 2025, sob coordenação da professora Nádia Furtado Bessa. Nós desenvolvemos esse trabalho ao longo desse período e esse manual ele vem exatamente para contribuir para que a população possa ter acesso de uma forma gratuita e conhecer dicas, informações sobre esse descarte adequado de medicamentos. O material faz parte do projeto de extensão Atividades Educativas sobre Descarte Correto de Medicamentos e seus impactos ambientais e traz instruções simples e acessíveis para que qualquer pessoa possa fazer o descarte correto. A proposta também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele causa poluição nas águas, nas praias, nos rios, oceanos e mares. Ele também traz uma contaminação bacteriana através do descarte inadequado de antibióticos e hormônios também, que pode causar a feminização de peixes, isso já foi um estudo científico comprovado, e também esse lixo jogado no vaso sanitário, pias e no lixo comum vai causar todos os impactos ambientais no meio ambiente. O manual pode ser acessado gratuitamente no site da editora da UEMA, editorauema.uema.br. No quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população com os cuidados que devemos ter com a menopausa. E quem vai responder é o médico ginecologista Bruno Maciel. Eu queria saber qual a diferença entre a menopausa e o climatério. Esses conceitos eles até se confundem, porque a menopausa é um termo consagrado pelo uso, que representa o climatério. Mas, na verdade, se a gente for analisar, digamos, semanticamente e didaticamente esses conceitos, eles são completamente diferentes. O climatério é uma fase, a fase da vida da mulher, desde o início dos sintomas de deficiência ovariana, de insuficiência ovariana, até a chamada senectude, que é quando a mulher atinge a idade de 65 anos. Nesse meio ponto existe a menopausa. A menopausa nada mais é que uma data, a data da última menstruação. E ela só é descoberta depois que ela menstrua e fica um ano sem menstruar. Então a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Só um ano depois que a mulher não menstrua é que ela tem a data da última menstruação, que representa a menopausa na fase do climatério. Boa tarde, sou a Jerusa Holanda. Ainda é possível engravidar após a menopausa?
Olha, é raro acontecer a gravidez, mas ainda é possível. A população de óvulos dos ovários das mulheres na menopausa, ela é muito escassa e a qualidade desses óvulos é menor também. Então, assim, é bem difícil para a mulher engravidar após a menopausa, só que é possível. A gente vê algumas mulheres, por exemplo, no interior do estado, que engravidaram aos 50 anos após deixarem de menstruar. Isso não é a regra do jogo, mas acontece. E ainda assim, puxando para a nossa seara da reprodução humana, as mulheres elas podem preservar sua fertilidade, congelar óvulos e assim usar os óvulos após a menopausa, os óvulos da paciente dela quando ela era jovem, após a menopausa e assim engravidar. Gostaria de saber, há necessidade de reposição hormonal durante a menopausa? Olha, a paciente pode ser candidata à terapia hormonal. E essa candidatura ela pode ser validada ou não, dependendo dos sintomas e dos exames de laboratório que nós médicos ginecologistas costumamos pedir para essa paciente. Por exemplo, um rastreamento para câncer de mama, como mamografia, ultrassom de mamas, um rastreamento para câncer de colo do útero e de endométrio, com ultrassom transvaginal preventivo, um rastreamento para a parte óssea dessa mulher, densitometria óssea, rastreamento para cânceres do trato gastrointestinal, com sangue oculto nas fezes, eventualmente uma colonoscopia, entre outros exames. Ela fazendo esses exames e não tendo risco de aumento de câncer ou aumento de eventos de trombose, por exemplo, ela é sim uma pessoa que está habilitada para iniciar o tratamento de terapia hormonal. Gostaria de saber quais as principais mudanças percebidas durante a menopausa. As principais mudanças percebidas durante a menopausa são mudanças corporais na mulher, especialmente com relação aos sintomas chamados vasomotores, os fogachos, os calores, as ondas de calor, o ressecamento da pele, ressecamento dos genitais, por exemplo, ressecamento vaginal, e alterações da parte psicológica, alterações de humor, podendo até evoluir para uma depressão, e aí às vezes a gente tem que tratar com determinadas medicações até antidepressivas para isso, mas o importante, o recado para essa mulher na menopausa é se aceitar. Se aceite do jeito que você é, porque isso é uma mudança natural. A gente não tem muito o que fazer com a natureza. A natureza da mulher é assim. E vejam pelo lado bom, o benefício de vocês terem uma longevidade, viverem bastante. Olá, meu nome é Ana Clara Dias e eu queria saber se pode se deixar de ir ao ginecologista após a menopausa. Nunca se pode deixar de ir ao ginecologista em fase nenhuma na vida da mulher, ainda mais na menopausa. Existem outras doenças ginecológicas que podem ser diagnosticadas, como por exemplo câncer de colo do útero, que a gente faz aquele preventivo ginecológico, os cânceres de mama, que a gente pode fazer a mamografia. Essas doenças também aparecem nas mulheres da menopausa. Então, não se pode deixar de ir ao ginecologista em fase alguma da vida da mulher. Sou Rai Martins, não quero e não posso utilizar hormônio. O que faço para aliviar os sintomas da menopausa? Olha, essa é uma pergunta muito complexa e muito vasta. Então a gente vai falar algumas coisas que a mulher pode fazer para tentar aliviar os sintomas em caso de não utilizar a terapia hormonal. Por exemplo, vou falar logo da parte negativa. Evitar o uso de café em excesso, evitar consumo de doces, por exemplo, chocolates em excesso, doces industrializados em excesso, porque isso tudo faz com que a mulher tenha um aumento da dilatação dos vasos dela. E isso piora os sintomas vasomotores, os sintomas de ondas de calor. E também fazem mal para a saúde, né? Todos os excessos desses condimentos fazem mal à saúde. E de pontos positivos para o climatério, o que ela pode fazer? O que ela pode fazer uso? Fazer uso de, por exemplo, frutas e verduras, vegetais verdes escuros. Tudo isso faz melhorar o aporte de estrogênio natural no corpo da mulher, porque a menopausa, o climatério, nada mais é que a deficiência desse hormônio, do estrogênio. Outra coisa boa para utilizar, derivados de soja, leite de soja, comidas também com soja, grãos, lentilhas, linhaça.
todas essas coisas que no final das contas são boas para melhorar a dieta dela, também são boas para aliviar os sintomas da menopausa. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre férias com saúde e uma entrevista com o médico pneumologista Braulio Nunes sobre os cuidados com as doenças respiratórias em todas as idades. Só um instante, a gente volta já. Férias escolares e casa cheia de crianças. É nesse período que a atenção dos pais e responsáveis precisa ser redobrada, especialmente com a alimentação dos pequenos. Na hora das compras, é comum ceder aos pedidos por doces, salgadinhos e biscoitos recheados. Mas como equilibrar o carrinho com alimentos mais saudáveis, mesmo diante da resistência das crianças e dos preços mais altos? Com a criançada de férias, uma das preocupações é com a alimentação. Ao ir às compras para abastecer a despensa em casa, é importante saber o que colocar na cesta. Importante, até porque crescimento, né, para desempenho também, físico e mental, isso é muito importante. As frutas e as verduras são muito importantes para a alimentação do ser humano. As crianças preferem as seções dos industrializados, como os biscoitos recheados, salgadinhos e muitos doces. Mas os adultos precisam driblar os pequenos e balancear o cardápio com itens do hortifruti. São as frutas, as verduras, legumes e alimentos ricos em nutrientes e fibras que devem ocupar mais espaço na cesta ou no carrinho. E os alimentos industrializados e ultraprocessados apenas tomar pequenos centímetros e, se possível, repensar o consumo desses produtos. É muito importante prestar atenção nesses alimentos, até porque é um período que as crianças estão em casa e preferem comer alimentos mais industrializados. E a gente sabe que não é bom esses alimentos industrializados, apesar de que às vezes tem um valor mais acessível, né? Mas o mais importante é consumir muitas frutas, consumir muita água, até porque as crianças elas fazem atividades físicas, né, brincadeiras, participam de colônia de férias, então é muito importante mesmo consumir frutas, principalmente aquelas frutas que hidratam mais, como a melancia, o melão. Não são as crianças ou adolescentes que compram ou preparam a alimentação, são os pais e as mães que realizam essa tarefa. Então é importante que os responsáveis se preocupem em introduzir os filhos a uma alimentação mais saudável. Eu gosto muito de frutas, né? Elas também gostam. Meus filhos já estão todos grandes, mas as netas têm muito contato. Então sempre gosto. Tem uma que gosta de melancia, outra de ata. Lá em casa, eu e a mais velha gostamos de ata, então uma sacolinha para cada, né? Os produtos naturais, como as frutas, costumam pesar mais no bolso. E as crianças geralmente não gostam de comer saladas ou verduras. A nutricionista explica algumas formas de facilitar o consumo nestas situações. Eu indico mesmo que os pais coloquem as crianças para participar das preparações da comida na cozinha, como, por exemplo, fazer um sanduíche natural, cozinhar uma verdura, ou até mesmo vir ao supermercado escolher as frutas. É muito importante que as crianças elas se sintam inseridas dentro desse contexto alimentar, porque além de criar um vínculo maior com os pais nessas férias, nesse período de férias, elas ainda conseguem fazer a sua alimentação saudável, né, e se sentir inserida naquele contexto. A alimentação infantil não deve se resumir ao prazer do paladar, mas à real função de suprir as necessidades do corpo, comer bem para estar bem. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o médico pneumologista Braulio Nunes. Ele vai falar sobre os cuidados com as doenças respiratórias em todas as idades. Doutor Braulio, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida aí sobre a saúde dos nossos pulmões. Doutor, quais são as doenças mais comuns tratadas por um pneumologista? A pneumologia ela engloba várias regiões do pulmão, né? Então a gente tem desde a doença das vias aéreas, né? Como é a asma, o DPOC, que é o famoso enfisema pulmonar,
A gente tem as doenças intersticiais, né, que são as famosas fibroses de pulmão. A gente tem o câncer de pulmão, que é muito prevalente, é muito comum na nossa população. E tem as doenças infecciosas, né? A gente lembra muito da pneumonia, da tuberculose, mas existem outras infecções também por fungos que acometem muito a população e tem uma prevalência muito grande na nossa região também. Doutor, quais os sintomas que indicam que uma pessoa precisa procurar um médico especialista em pneumologia? Os sintomas mais comuns são a tosse e a falta de ar. Esses sintomas eles podem vir com quadros virais leves, né? Uma resfriada, uma gripe, que é comum na população, mas quando esses sintomas eles se tornam muito persistentes, muito arrastados, você começa a ter sintomas mais graves, uma tosse que é muito intensa, uma falta de ar muito intensa, aí é um sinal de alerta que precisa de um cuidado maior. Doutor, aqui no Maranhão a gente tem um período chuvoso, né? E um período de estiagem. E muita gente reclama quando existe uma transição de um período para o outro. Essas doenças também aparecem, as doenças respiratórias aparecem também com essa mudança? Existe essa questão da sazonalidade, né? Então a mudança climática interfere muito nas doenças respiratórias, né? Aqui no Maranhão a gente não tem inverno, a gente tem calor e calor com chuva, né? Mas acaba que o inverno das regiões sul e sudeste do país interfere na nossa saúde também. Porque hoje em dia a gente tem um mundo que é muito globalizado. Então, se você tem uma epidemia de um vírus ali na região sul, é muito fácil chegar aqui no Maranhão através do transporte aéreo, né? A gente viu na pandemia, por exemplo, Covid, que foi um vírus que começou lá na China e que em 2 meses já estava no mundo inteiro, né? Então, hoje é tudo muito interligado. Mesmo que a gente não tenha um inverno propriamente dito aqui no Maranhão, o inverno das outras regiões, dos outros países, afeta a nossa saúde também. Doutor, em relação à asma e à bronquite, qual a diferença das duas? São muito parecidas? Bronquite é um termo genérico que significa inflamação nos brônquios. Tudo que é it é inflamação, né? Então, amidalite, inflamação nas amígdalas, apendicite, inflamação no apêndice, e a bronquite, inflamação nos brônquios, né? Que é o tubo condutor que leva ali o ar para as regiões do pulmão onde acontece a troca de oxigênio, né? Então, bronquite é essa inflamação nessa região. E o que pode causar a bronquite, né? A gente tem a bronquite aguda, né? Que é muito causada por vírus, então uma gripe forte, uma pneumonia pode causar uma bronquite infecciosa. Aí tem as bronquites crônicas, né, que aí entra muito a asma, né, que é um tipo de bronquite crônica que geralmente é alérgica, né, a pessoa tem sintomas alérgicos, alergia de nariz, alergia do olho, da pele associado. Tem a bronquite do cigarro, né, que é o famoso DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Bronquite é um termo guarda-chuva, assim, que engloba vários tipos de doenças diferentes. Então é importante diferenciar esse quesito. Nem toda bronquite é asma, mas a asma ela constitui um tipo de bronquite. Em relação à tuberculose, ela ainda é muito preocupante aqui no país? Sim, a tuberculose tem uma alta incidência. O Brasil é um país que vem reduzindo a incidência de tuberculose, mas ainda é uma incidência moderada a alta, né? Hoje a gente tem uma política de saúde bem boa com relação à tuberculose. A gente é referência mundial no combate, no diagnóstico de tuberculose. A gente consegue fazer testes em praticamente qualquer UBS. A gente tem teste, o acesso fácil à medicação e ao teste da tuberculose. Tratamento gratuito. Então você faz o diagnóstico pode sair em minutos e você já sai ali do seu postinho com o tratamento já para iniciar e fazer o acompanhamento adequado. Doutor, em relação à pneumonia, a gente observa que crianças e idosos são as principais vítimas, né? Embora possa acontecer em várias idades essa situação médica. O que acontece para essa população específica ser vulnerável a essa doença? A gente tem períodos da vida em que a nossa imunidade sofre um pouco ali de uma falta de maturidade, ou já está um pouco desgastada. Então, as crianças elas estão ali na fase inicial da vida, então não tem aquele sistema imune ainda muito bem adaptado, então fica mais suscetível, né? Os idosos costumam ter outras condições, né? O idoso já costuma ali ter uma diabetes, uma hipertensão, às vezes já tem um enfisema pulmonar, já teve algum problema antigo, crônico, né, que facilita também a aquisição de pneumonia, né, que é uma causa importante de mortalidade, principalmente nessas duas faixas etárias, né, mas lembrar que pode acometer qualquer idade, principalmente se tiver algum grau de deficiência do sistema imune, então a gente tem que sempre estar atento e buscar a prevenção. Doutor, a gente usou muito máscaras no período da pandemia. Quando a pessoa apresenta sintomas gripais, por exemplo, algum problema respiratório dessas doenças que já são tratadas pelo profissional pneumologista, ainda se recomenda usar máscara? É importante se usar para não ter que transmitir para alguém? Como é que... Sim, a máscara é muito importante, principalmente em um contexto de saúde coletiva, né? Você
está doente, você tem que evitar que aquele vírus, aquela bactéria se propague, né? Então, usar máscara é uma forma de prevenir as pessoas que estão ao seu redor, né? Para que você não contamine, que você não dissemine a doença e que você ajude a controlar, né? Então, são pactos de saúde coletiva, né? Então, tanto a máscara quanto a vacinação, que é uma coisa muito importante, a gente tem que entender e tem que valorizar a importância da vacinação, né? Hoje em dia a gente tem vacina para a pneumonia, que é o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia. Tem a vacina da influenza, que é um vírus muito importante, também causa gripe. E a vacina do vírus sincicial respiratório também, que é um outro vírus que causa muita bronquiolite, principalmente nas crianças e nos idosos, né? Então, a vacina é muito importante e não só para a gente prevenir a nossa saúde, mas para evitar que outras pessoas ao redor também se contaminem, né? Mesmo que você seja jovem, que você tenha uma imunidade boa, você não vacina só por você. Você vacina pelas pessoas que você gosta, que está ao seu redor. Se você tem um pai que é mais idoso, um avô que é mais idoso, tem um filho que é recém-nascido, um sobrinho que é recém-nascido, você precisa se proteger e proteger aqueles que você ama também. Doutor, em relação à influenza, a gente percebeu que teve muita gente que veio a óbito por conta dessa doença, né? O que foi que causou esse óbito, assim, de uma forma geral? O que pode ter contribuído? As síndromes respiratórias, elas têm os dois tipos, né? Primeiro tem aquela síndrome respiratória aguda que é mais leve, né? Que você tem ali sintomas de viés superior, rinite, uma sinusite, uma tosse. Mas o extremo dessa síndrome respiratória é a síndrome respiratória aguda grave, né? Que aí acomete já a parte do pulmão em si, né? Ele sai da região ali do nariz, das vias aéreas superiores e atinge o pulmão. E aí começa a gerar dificuldade de oxigenação, uma inflamação ali na região dos alvéolos, dos brônquios, né, que são as regiões que ajudam a captar o oxigênio. E se torna um quadro mais grave, né, que necessita de uma internação, de um tratamento específico, né. Então, esses casos de óbito que a gente vê por influenza é justamente isso, né, chamada síndrome respiratória aguda grave, que é uma condição que é ameaçadora à vida, que precisa de um cuidado maior e de uma atenção especial. E tem vacina disponível, né? Temos vacinas disponíveis, como eu falei. Então, as 3 principais causas de doenças respiratórias graves, infecciosas, a bronquiolite, o vírus sincicial respiratório, a pneumonia, todos eles têm vacinas que ajudam a prevenir. Doutor, em relação aos fumantes, né? Tem gente que tem certa dificuldade em ter que deixar o vício. Que tipo de... a gente tem a questão do cigarro comum e mais recente dos vapes, né? Que tipo de situação médica as pessoas que utilizam esses acessórios podem estar submetidas? O cigarro, ele é um mal que afeta não só o pulmão, afeta o corpo inteiro, né? Então, desde enfisema pulmonar, bronquite por cigarro, câncer de pulmão, fibrose pulmonar, até outros órgãos fora do pulmão. Então, cigarro está associado a índices maiores de infarto, de AVC, de aneurisma, de aorta. Então, são várias doenças que podem estar associadas ao uso do cigarro. São todas doenças preveníveis e a conscientização, quanto antes você parar de fumar, nunca é tarde para parar de fumar, você consegue prevenir que essa doença se torne algo mais grave no futuro. Doutor, em relação ao cigarro eletrônico, ele é bem pior do que o cigarro convencional? O cigarro eletrônico é uma preocupação que é bem emergente, né, na saúde respiratória. O cigarro eletrônico afeta uma população que não é a população que costuma fumar, né? Geralmente a gente vê mais idosos fumando. Hoje em dia, os jovens não tinham essa cultura de cigarro, mas o cigarro eletrônico veio justamente para pegar essa população que estava fugindo, né, desse vício, né? E é muito grave porque o cigarro eletrônico ele tem um tipo de nicotina modificado, né? Que é o sal de nicotina, que ele é altamente viciante, muito mais do que o cigarro convencional. E ele é adaptado justamente para você conseguir tragar grandes quantidades sem sentir muito desconforto, sentir aquele sabor. Então, o potencial de vício é muito grande e apesar de ser uma coisa que é recente, a gente já vê grande repercussão na saúde respiratória, né? Então, fica aqui meu alerta aí para principalmente os jovens, né? Eu sei que muitas vezes você quer usar o cigarro como se fosse uma coisa para se incluir ali dentro do seu grupo social, mas sabe que isso gera um impacto muito ruim a longo prazo. O potencial de vício é muito alto e a gente mal sabe ainda qual vai ser a repercussão a isso daqui para frente, né? Porque é uma coisa muito nova ainda, a gente está aprendendo, está entendendo os males que esse produto pode fazer. Doutor, eu já observei que algumas pessoas no meu círculo de amizade, pelo menos umas 2, trocaram o cigarro convencional por esse eletrônico com o objetivo de diminuir o uso do cigarro.
Isso ajuda de alguma forma? Não, a gente não recomenda, a gente não prescreve cigarro eletrônico para parar de fumar. Existem medicamentos, existem terapias específicas, então a gente tem tanto remédio via oral, tem os adesivos de nicotina que ajudam a melhorar a abstinência do cigarro. A gente tem outras terapias muito mais seguras e que a gente sabe que realmente tem um resultado muito melhor do que o cigarro eletrônico, né? Você trocar um cigarro convencional por um eletrônico é substituir um vício pelo outro, e muitas vezes o vício do cigarro eletrônico, como eu falei, é até mais difícil, porque a nicotina sintética que ele é produzido ali é muito mais viciante e pode dificultar mais ainda você largar esse vício. Doutor, em relação à prática de atividade física para fortalecer o sistema respiratório, ajuda também? É fundamental, né? Então, o exercício físico é fundamental para o coração, para o pulmão, para a saúde cerebral. Então, previne demência, previne problemas cardiovasculares e problemas respiratórios também, né? Você treinar a respiração, você treinar os músculos, principalmente os membros inferiores, né? A gente não valoriza muito, mas as pernas, os membros inferiores são regiões que captam muito oxigênio, né? Então, se você não tem um membro bem condicionado, se você tem falta de condicionamento físico, o seu corpo demanda muito oxigênio e o pulmão tem que trabalhar dobrado para conseguir fornecer aquele oxigênio. Mas se você tem um corpo bem condicionado, você consegue aliviar essa demanda do corpo, o pulmão trabalha menos e com isso você consegue respirar com mais qualidade. Doutor, além da atividade física, existe algum outra prática esportiva ou com fisioterapeuta para melhorar a saúde dos pulmões? Algum exercício? A gente indica a fisioterapia para pacientes que têm já uma doença crônica, que precisa de uma intervenção específica, né? Para a saúde respiratória em si, você pode fazer um exercício, uma caminhada já ajuda muito, natação é uma coisa que os pacientes gostam muito de fazer para melhorar a respiração também. Então são coisas que qualquer exercício que você já começa a fazer já vai ajudando você a treinar a sua respiração e já vai ajudando a longo prazo o pulmão, o coração, tudo, todo o corpo agradece. Doutor, para finalizar nossa conversa de hoje, qual o recado para as pessoas que têm dificuldades respiratórias e que ainda têm receio de procurar um profissional como o senhor, que é pneumologista? Acho que o principal recado é não negligenciar os sintomas. Então, se você sente que algo está errado, você conhece o seu corpo, você tem que buscar o atendimento o quanto antes para poder fazer uma avaliação do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista cardíaco, entender o que está acontecendo e sempre estar atento às medidas preventivas, né? Então, a gente reforça aqui novamente a vacinação, o uso de máscara em ambientes fechados, esse cuidado do exercício físico, a alimentação adequada, tudo isso é um conjunto ali que age protegendo o seu corpo e também o seu pulmão. Doutor, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no programa Mais Saúde de hoje. Obrigado aí, fico à disposição para tirar dúvidas. Um abraço a todos. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.